2h07 no horário de Brasília, 15 graus a temperatura no centro de Cascavel. Nós estamos com o CBN Cascavel primeira edição, hoje segunda-feira, iniciando agora a segunda hora. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado Luciano Cataniuk para a gente falar um pouquinho. Ele é especialista em direito eleitoral e as mensagens não param de chegar aqui. E você pode encaminhar no WhatsApp 991 37 7533. A gente vai falar um pouquinho sobre essa última semana de campanha, também os encaminhamentos do TSE a partir de agora, falar um pouquinho sobre as urnas. Você pode interagir aqui com a 93.9. Doutor Luciano, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio CBN, a rádio que toca a notícia e que eu escuto todos os dias. Que bom, e hoje você traz o Andrews Bianco. Ele é advogado também. O Andrews, ele é um perito. Ele não é advogado, né? Ele é um perito que faz as questões das construções narrativas de processos de tribunal do júri. E amanhã nós temos um júri polêmico aqui em Cascavel e o Andrews é de Porto Alegre e vai estar trabalhando conosco nesse júri. Inclusive, ele foi um dos caras que trabalhou no júri da Kiss, né? Juntamente com o Jader Marques, que é o advogado do Kiko, que era o dono da Boate Kiss. Então, nós estamos trazendo todo o know-how dele para Cascavel. Já trabalhou comigo em outros casos de júris também na região. E hoje ele veio para cá até para conhecer o plenário do júri de Cascavel. Vai ser um júri bacana amanhã, que eu falo, não pelo crime, mas pela complexidade do caso. Então tá, o Andrews, que é perito, que nos visita, e a gente quebra um pouquinho o protocolo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o seu trabalho. Andrews, obrigado, seja bem-vindo. Para mim é uma honra, muito obrigado. Estar em Cascavel aqui com o Luciano, que é um grande parceiro nosso, aí já temos alguns trabalhos juntos, para poder contar uma história melhor, para poder trazer para o jurado, trazer para o plenário aquilo que a tese tenta construir de uma maneira mais especializada, com imagens melhores, com uma questão probatória bem organizada, para que o jurado tenha a ciência exata daquilo que aconteceu e aquilo que a defesa quer dizer. Muito interessante. E a questão, assim, aproveitando já, não sei se a gente já vai conversar aqui antes de a gente falar de política. Pode falar, pode dar mais uma pinceladinha aí a respeito. É o que o trabalho do Instituto Melier, que é a questão do que o Andrews faz parte, ele faz a construção narrativa e também de questão visual, né, que a gente chama sempre do visual law, né, que é a construção daquilo que se narra, mas com aquilo que, por exemplo, o júri vê. E também nas novas tecnologias implantadas nas petições. Assim, Zé, a gente sempre procura para os nossos clientes dar o melhor atendimento possível em relação ao que tem de tecnologia hoje. Até conheci nesse final de semana, nós estávamos no 11º encontro, o EBAC, que a gente fala que é o Encontro da Advocacia Criminal Nacional, né? Encontro Nacional da Advocacia Criminal em Florianópolis, e lá eu conheci o metaverso. Porque a gente ouve falar, né? Você ouve falar metaverso, mas o metaverso é aplicado para o mundo jurídico, onde você coloca um óculos, onde você é inserido dentro de um universo paralelo, que a gente fala dentro virtual. Parece real. Exato, você caminha, você abre como uma sala de audiência, auditório, você tem contato e outras pessoas também, e isso é o futuro. Sabe, para você ter ideia, as pessoas talvez que nos ouvem, nunca se imaginava, e eu falo isso como advogado, a pandemia fez com que a justiça evoluísse em 10 anos em um ano. Ou seja, o processo. Antecipou muito a questão do processo, da virtualização do processo e principalmente das audiências. Hoje você faz uma audiência com um juiz, eu advogo em várias operações, mas assim, o juiz está aqui, ou o juiz está lá em Curitiba, faz audiência comigo aqui, com um outro colega, com o seu cliente lá no Rio de Janeiro, outro no Pará, outro lá em Porto Alegre, outro em Manaus. Sabe aquela coisa que era impossível você imaginar que poderia acontecer? E hoje acontece. A única coisa que nós estamos travando ainda a advocacia, que a gente não quer que o júri seja virtualizado, né? Por quê? Porque o júri é o povo que julga o povo, né? É os seus pares que julgam. Senão fica muito frio. Você coloca lá o réu, ao invés dele ser ouvido pelos seus juízes que vão julgar, ser visto, ser sentido, ele está lá numa televisão extremamente fria, longe. O advogado está lá no seu escritório. Entendo ainda, e os advogados criminalistas entendem ainda que o tribunal do júri precisa ser presencial e não por videoconferência. Por mais que tenha toda essa tecnologia e esses avanços, o olho no olho, o sentimento ali de forma muito presencial, de forma muito atenta, isso interfere no resultado, pode interferir. Até o Andrews tem ajudado isso, eu queria que ele falasse a questão que a gente consegue no Visual Law, por exemplo, demonstrar situações
onde com um clique do celular, no QR Code que vai na petição, consegue-se ter uma visão, por exemplo, né, Anderson? Explica só para que o ouvinte possa entender a evolução dessa tecnologia. A nossa sociedade, ela é uma sociedade visual, né? A gente está aqui na rádio hoje, a gente tem transmissão, é uma mídia que se adaptou para tudo isso. Tá no portal, tá em no tudo. YouTube, Facebook. E é uma sociedade cada vez mais acelerada. Ninguém mais tem paciência de pegar, no caso da advocacia, uma petição que tem aí 50, 60, 70 páginas, com jurisdição, é texto. Coloca a jurisprudência lá que ninguém lê. Isso. É aquele livro enorme e o juiz tem que julgar ali 2.000, 4.000 causas. Então é uma coisa muito complicada. O que a gente consegue trazer hoje? Aprimorar essa informação, trazer ela de uma maneira mais concisa, mais assertiva e utilizando as mídias. Todo mundo está com o celular na mão aí hoje em dia, aponta para um lugar, está sempre aí minuto a minuto olhando o Instagram, TikTok, e a gente consegue trazer essa dinâmica, trazer a imagem para dentro do processo. É aquela câmera de segurança que gravou algo, é aquela informação detalhada em que a gente vai fazer um gráfico que vai explicar, olha, o dinheiro saiu desta conta para aquela, tal pessoa conversou com tal pessoa. Vai mostrar o mapa por onde aquilo circulou, vai fazer uma reprodução 3D e até colocar as pessoas para dentro do metaverso, né? Se antes era impensado uma reunião online, eu vou arriscar aqui e dizer que em 5 anos, se a gente está aqui dizendo, o metaverso parece algo muito estranho, vou lembrar para vocês que o Facebook mudou o nome da empresa, né? Hoje em dia Meta. o Facebook faz parte da Meta e não é à toa. Se o Zuckerberg está apostando nisso, eu diria corram atrás, porque dentro em breve vai ser algo mais comum do que a gente imagina. E as nossas reuniões online vão ser cada vez mais presenciais, pelo menos no mundo virtual aí, em que a gente vai poder vai ser ver. vai ser um presencial virtual. Exatamente, porque é um caminho para isso. Eu vou estar vendo, eu até estava discutindo com o Andros, nós lá olhando o metaverso, então é um bonequinho que eles chamam de avatar. Eu falei, Andros, mas um avatar, eu vou ver um bonequinho que parece comigo, mas não sou eu e tal. Ele falou, não, isso é agora. A evolução é eu ver você, ou seja, eu estar lá no meu escritório, coloco um óculos e eu entro na sala virtual do metaverso da CBN e eu vejo o Zé Roberto na sala virtual do metaverso na CBN e a gente conversa com o seu público. Parece um negócio maluco, né? Olha o ouvinte mandando a mensagem aqui, o Felipe. E dá para tocar também? Sentia, né? Olha, existem vários projetos nesse sentido. Eu acho que a evolução tecnológica ela precisa ser compreendida, que nesse momento algumas coisas podem parecer um pouco infantis, né? O avatar tem esse sentido, mas tem um sentido de funcionalidade nisso. Vamos pensar o seguinte, há 10 anos atrás, quantos carros tinham GPS? Quantos de nós tínhamos celulares que filmavam e fotografavam com a qualidade que a gente tem, hiperconectados, redes sociais o tempo inteiro? Vamos pensar que a tecnologia ela aumenta de maneira exponencial. Se a gente pegar há 50 anos atrás, a tecnologia não avançava na velocidade como avança hoje. Em 10 anos a gente vai viver uma nova revolução tecnológica e a gente vai ter experiências completamente diferentes. E 10 anos... Pensa no profissional que está agora trabalhando. Quem está se formando agora, está preparado para o mercado daqui 10 anos? E você imagina na área jurídica, quem está nos ouvindo agora, o que era o advogado de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos atrás, ele não vai, ou ele evolui, ou ele está fora nos próximos anos. E a advocacia é às vezes muito formal, Zé Roberto. E às vezes as pessoas acham que isso não se aplica, pelo contrário. Não só se aplica, como nós fomos forçados a aplicar isso. Né? A virtualização dos processos fez com que o sujeito lá, que antigamente fazia petição com máquina de escrever, depois evoluiu para o computador 386, né, que imprimia as petições, hoje entenda e precisa se adaptar com a virtualização do processo. E aí a virtualização do processo aparece tudo isso. Eu já tenho feito isso, né, a gente procura sempre ser a vanguarda, ou seja, sair na frente com esse tipo de informação para poder trazer para as pessoas que buscam uma questão artesanal na sua representação, ter acesso a esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai para Florianópolis, vai para Brasília, vai para São Paulo, busca, por exemplo, perito igual o Andros, que vem de Porto Alegre, para que a gente possa trazer essa evolução mais rápido para o direito. Então, assim, eu agradeço esse espaço. Até eu falei, pô, Andros, nós estamos estudando, porque amanhã nós temos paramos tudo para vir aqui conversar com você. Eu falei, vamos comigo lá. E até eu não sabia nem que você ia dar esse espaço para ele. Mas é uma evolução que o que ele traz aqui de informação é fantástico. E vamos aproveitar hoje, doutor, e quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre as questões eleitorais. Podemos fazer assim? Vamos quebrar um pouquinho a pauta aqui ao vivo? Eu estou à disposição. Porque várias mensagens chegam, o Augusto, o Luiz, o Milton, a Sônia, a Vilma, a Nilce. O Augusto tem uma pergunta aqui para o Andrews, que é perito. Ele diz o seguinte, com esse avanço
E quando a gente fala em metaverso, a pornografia, as coisas negativas não podem avançar bastante. A pornografia, por exemplo, ele quer saber a sua opinião, Andrews. Como tudo, né? A tecnologia, vamos imaginar a pornografia antes da internet. Seria revistas, inocente da minha parte dizer que a pornografia não avançou por conta da internet. É claro que a gente tem que fazer tudo de uma maneira que seja segura e que a violência em torno disso, porque a gente sabe que a pornografia tem N problemas, mas a gente vive esse momento. Querendo ou não, é uma realidade. Uma das coisas que você falou, a gente vinha conversando sobre isso, né? Viemos junto de Florianópolis e a gente vinha discutindo sobre a questão do metaverso e a questão dessa questão da virtualização, de inserir a pessoa com a pornografia, que vai se tornar cada vez mais real, e quais as implicações disso para a vida da pessoa e para a vida da família, porque a pornografia ela prejudica as famílias, né? Prejudica o casamento. Aí eu falando como cristão agora, né? Mas que eles estão fazendo já uma tecnologia para você sentir, não é só ver. Né? Um negócio existem vários projetos pilotos hoje, é uma das áreas que mais se investe dinheiro no mundo, várias startups estão fazendo investimento, não em pornografia, tá? Não quero, não nesse sentido. E aí você faz uma pergunta, e não tem como proibir isso? Não terá como proibir, não tem como controlar. Olha, além de tudo eu sou professor de história e eu queria fazer uma referência aqui. Lá no século XIX, quando começaram a criar máquinas para as fábricas, alguns funcionários começaram a destruir as máquinas quando começaram a perder os seus empregos. Eu digo que não adianta, porque hoje em dia as máquinas estão aí, a internet está aí, o avanço tecnológico ele é imparável. E a gente vai adaptar tudo isso, né? Restringir, eu não vejo, colocar legislação, eu vejo uma perda enorme se a gente proibir esse tipo de coisa, porque males virão. Males virão de qualquer maneira. A gente tem o mal aí presente hoje. Não tem como proibir só o mal e deixar só o bom. A questão a gente tem que coibir e controlar maneiras, criar formas de impedir o avanço desse tipo de coisa de maneira ilegal. E é para isso que serve o direito, área que hoje eu atuo. Mas o avanço tecnológico ele é muito positivo. Vamos pensar, quanta gente é salva hoje por tecnologias que não existiam até tempo atrás. Empregos são perdidos por causa disso, a gente tem perdas por causa disso, sim, mas são readequações. Vamos pensar na energia eólica hoje ou na energia solar. Tem muita gente hoje do mercado de carvão, por exemplo, que vê o seu mercado diminuir. Mas quanta gente está instalando placa de energia elétrica hoje em dia? Energia solar. Exato. Quanta gente do mercado de petróleo talvez perca o seu emprego em 20, 30 anos, mas quanta gente vai entrar para um outro tipo de mercado? Então, mas a ouvinte ela fez referência aqui a essas coisas que trazem prejuízo. Mas é aquilo que a gente observa pela própria internet. Quer dizer, não tem como... Alguma coisa dá para... Vamos lá, vamos só falar. A gente facilitou nossa vida, por exemplo, e eu trazendo para o direito para a esfera criminal. Hoje, os cybercrimes têm sido mais... Antigamente, um estelionato, quando a gente falava, o sujeito deu um golpe no outro, era fisicamente, né? O golpe do bilhete premiado, que ainda acontece, tem gente que cai. O golpe da nota promissória, o golpe do cheque. Hoje, é virtual. Hoje, você clica, o cara... capta seus dados no mundo virtual, abre conta, compra carro, o cara faz o golpe do Pix, que agora tá na moda o golpe do Pix. A evolução pro bem, a gente sabe que a internet nos ajudou muito, né? Mas também evoluiu pro mal. Eu sempre falo que o golpista e o estelionatário, ele é o artista do crime, ele migrou, e os crimes, por exemplo, de furto e tudo, os crimes sexuais, olha, você não viu o crime de estupro virtual, que um sujeito foi condenado agora, migrou o estupro, que você fala, como que é estupro virtual? Pois é, não existe ainda tipificação criminal, mas foi usado por analogia e foi aplicado. Ou seja, o nosso Código Penal é de 1941. Ele precisa ser atualizado com crimes que a gente está vendo que está acontecendo, que é totalmente trazido para o mundo virtual. Imagina quando não tiver um metaverso em que o sujeito vai se encontrar no metaverso, vai fraude sexual por induziu lá uma fraude, por exemplo, enganou. Já aconteceram problemas nesse sentido. E aí as plataformas têm criado seus meios de coibir esse tipo de ação. Então há importunação, há bullying, há esse tipo de questão. E as plataformas... Os hackers agora... Isso, os haters, né? E as plataformas têm criado meios de impedir com que isso aconteça, e de uma maneira muito simples, né? Excluindo o usuário, bloqueando o usuário. Então, acredito que tenham... E há uma responsabilidade por parte dessas empresas que são
conglomerados imensos de empresas de tecnologia. A gente está falando do Facebook, a gente está falando da Microsoft, a gente não está falando do Zé da Esquina. São empresas que têm uma responsabilidade em volta disso e que estão operando. O que acontece? O direito é sempre um fato seguinte, é sempre um fato a posteriori, né? Ele sempre chega depois. O direito só pode operar sobre aquilo que já aconteceu. E aí a lei só é feita em cima daquilo que a sociedade E aí ele começa. vai regular essas relações a partir dos problemas que elas apresentarem, né? E uma coisa interessante, Zé, que a gente está conversando aqui, o mundo virtual não é um mundo sem lei. Às vezes o sujeito, ele tá atrás da telinha do celular dele ou atrás do computador dele no quarto, com a porta fechada e trancada, ele tá cometendo crimes que são rastreáveis e que o sujeito chega. A gente viu aqui, por exemplo, pedofilia. A gente ficou chocado aqui em várias operações que aconteceu na região de pessoas, eu falo não vou falar conhecidas, mas pessoas que tinham uma vida oculta na internet que foi escancarada com operações prendendo o sujeito com pornografia infantil no computador. Empresários, médicos, até advogados. Então, assim, que chegaram através do rastreamento, ou seja, tudo que se faz no mundo virtual se deixa rastro. Como que a lei tem feito? Tem sido adaptada porque ainda não há especificamente aquele crime lá, dos crimes eletrônicos, do cybercrime. Aí começa, igual fala dos crimes, por exemplo, contra o patrimônio, furto, roubo, latrocínio, dos crimes contra a vida, né? Homicídio qualificado. Agora vamos falar dos crimes, dos cybercrimes. Ainda não foi construído isso na legislação, mas em breve, e muito em breve, é necessário, porque a sociedade está empurrando para isso. Nosso tempo acabou, infelizmente. Nós vamos ter que agendar uma outra conversa para falar sobre metaverso no direito, no campo jurídico, porque o assunto realmente é bastante pertinente. Duas observaçõezinhas aqui. O Ronaldo diz o seguinte, que tem um amigo. É um amigo mesmo, Ronaldo? É você. Comprou um televisor pela internet, deu lá, pagou o Pix, metade do preço do televisor. Sim. E ele tem como recuperar isso? Não tem. É aí que tá. O golpista, como que ele faz? Todo golpista, ele joga um chamariz. Isso não acontece ele só em coloca televisor. Aqui com a marca, tudo isso acontece com carro, isso acontece com terreno. E perdeu aqui? Ele perdeu? Dificilmente ele recupera. Ele tem que fazer o registro. Ele precisa fazer um boletim de ocorrência, mas dificilmente ele consegue recuperar o dinheiro. Por quê? Porque ele tem que ver que a ação foi ativa ou passiva dele. Por exemplo, o cara foi lá, transferiu, como que foi esse engendramento? Eu disse, o estelionatário, ele é um artista do crime. Ele cria um enredo para você entrar nesse enredo e você, sem perceber, você dá os comandos, é você que age. E aí você sofre o prejuízo. Aí o banco, quando ele é uma parte do golpe, aí o banco pode ser responsabilizado. E nesse caso o banco não tem nada a ver. Não tem. Aí ele próprio fez o Pix. Exato, ele precisa registrar esse boletim de ocorrência. Por quê? Porque a polícia, com um número elevado de denúncias, de boletim de ocorrência, começa a fazer o rastreio para identificar e para punir esses golpistas estelionatários. E acho que vale aqui os dados, que tem o nome da pessoa que recebeu o Pix, tudo certinho. Né? Exatamente isso. E vale um alerta, né? Todo estelionatário, seja ele eletrônico, seja ele físico, né? Ele sempre vai se beneficiar de uma atitude que também é da vítima, infelizmente. Porque não existe mágica. Uma televisão pela metade do preço, ela não vai acontecer, ela não vai cair do céu. A busca pela vantagem desenfreada, ela acaba sendo. Então, a internet, aquele anúncio muito barato, aquela coisa fora do valor de mercado, quando é muito bom, desconfie. Pesquise as outras lojas, lojas oficiais. Pesquise nomes famosos, marcas registradas, porque, Zé Roberto, preço. só para fechar, o que acontece? O que o golpista ele conta? Conta que qual a urgência da necessidade e principalmente que a pessoa não tenha tempo de perguntar para ninguém, porque às vezes a pessoa está entorpecida e se engana. Bloqueio no cérebro, ele quer exatamente. Quer efetivar, senão vai perder a oportunidade. Bloqueia as placas lá. Agora você pergunta, Zé, eu recebi um negócio do cara. Fala, não, rapaz, isso é golpe. Isso é igual o golpe, por exemplo. A minha filha tá aqui com a sua filha, deposita aí porque eu sequestrei. Isso já tá batido também, né? O Orildo faz uma perguntinha aqui, não vai dar tempo. O Orildo diz o seguinte, como é que ficou a Boate Kiss? Ele pergunta aqui pro nosso perito. O júri aconteceu, foi um júri de 10 dias. Ele foi anulado por uma série de irregularidades. O júri foi construído de uma maneira e aconteceram coisas que tornaram ele ilegal. O que acontece? Ninguém pode ser julgado de forma ilegal. O júri foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Existem ainda alguns recursos que estão sendo colocados e que estão sendo avaliados. Mas o que deve acontecer é um novo julgamento. Ninguém foi inocentado. Nem condenado. Nem condenado. O processo volta
para o momento anterior, lá dezembro do ano passado, quando a gente teve o julgamento. E vamos aguardar aí, provavelmente no próximo ano a gente vai ter aí um novo julgamento dos 4 réus que estavam lá sendo julgados. Então, é como se a gente voltasse o jogo, o jogo não valeu, vamos jogar de novo. Muito obrigado pela presença de vocês, o Andrius Bianco, que é perito, conversando conosco, acompanhado do Dr. Luciano Catariuc, especialista em direito eleitoral. Não falamos nada E criminal, de direito eleitoral. E criminal, por isso que participou aqui. A gente falou um pouquinho sobre o metaverso no direito, no campo jurídico. E vamos agendar, se possível, doutor, ainda nesta semana, para a gente falar sobre as questões eleitorais. Estou à disposição, inclusive, porque nós temos uma novidade dia 27 de setembro, hoje é dia 26, né? Uma das coisas que a gente pode debater, a partir de amanhã, o eleitor não pode ser preso. Quem sabe amanhã a gente conversa, se tiver agenda livre. Amanhã estamos no júri, tá? Nós temos júri. Um abraço. 10h28, intervalo, Roberto. já voltamos.